Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast A Vida que eu Construo. Vocês gostaram desse nome? Sinceramente, eu passei tanto tempo pensando em qual nome eu daria pro meu podcast, porque eu pensei em alguns nomes em inglês, assim, que eu acho mais chique, sabe? Não vou mentir. Mas nada fazia meu coração palpitar mais. Aí eu pensei em uns nomes em português, e parecia um pouco brega. Aí, em um dia aleatório, não tão aleatório, na verdade, eu estava aqui pensando que eu queria, em o nome do podcast, que ele fosse autoexplicativo, que eu visse o nome do podcast, eu soubesse sobre o que ele estaria falando, sabe? E A Vida que eu Construo é uma ideia de podcast em que vai colocar a gente como protagonista da nossa própria vida, porque é a gente que constrói ela, não é mesmo? Então aqui a gente vai ter conversas, vai ter papos reflexivos, em que a gente vai se colocar como protagonista, como centro da nossa vida. Claro que vocês estão entendendo em qual sentido eu estou falando, né? Às vezes o que a gente precisa é de força e coragem na nossa vida. E perceber que é a gente que constrói a nossa própria vida, sabe? Então, tem tanta coisa que eu queria conversar com vocês, tanta coisa que eu aprendi, que eu ando aprendendo, que eu queria repassar pra vocês de uma forma mais leve, de uma forma mais cômica também, porque eu acredito que todos os momentos da minha vida eu trato como um entretenimento. Então, é uma forma que eu tenho de tratar um pouco mais minha vida, claro. E eu decidi fazer esse podcast aqui porque é uma forma mais direta de eu falar com você que tá me escutando. Inclusive, eu não sei em que plataforma você tá me escutando. Se é no YouTube, se é no Instagram, se é no Spotify. Mas eu peço para que você me siga na rede social que você está me escutando, porque assim você consegue me acompanhar para os próximos episódios. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast A Vida que eu Construo. Não que eu construo, que você constrói e que eu construo também. Você entendeu, né? Eu espero que você tenha entendido. Eu tentei montar um cenário aqui diferente, mas eu acho que eu tô infringindo alguns direitos humanos, porque eu coloquei esse meu pinguim aqui, ele não tá bem, gente. Ele tá enforcado, eu vou tirar ele aqui, tá? Porque vai aqui, né? E aqui, tipo, eu coloquei uns enfeitezinhos, sabe? Aqui tem escrito medicina. Gente, eu não faço medicina ainda. Aí esse é meu cenáriozinho, eu vou deixar isso aqui, tá? Tô aprendendo, eu tenho esse microfone aqui, vou usando esse microfone por enquanto. Depois a gente vai mudando os cenários, vai trazendo mais convidados. Eu tenho grandes projetos para esse podcast. Enfim, vamos ao que interessa, é o papo do nosso primeiro podcast. E eu escolhi um tema tanto quanto polêmico, porque foi um ponto de inflexão muito importante na minha vida. E que desde que aconteceu isso, eu enxergo a vida de uma forma completamente diferente. E diferente para melhor. Pra vocês que me acompanham no Instagram, que vocês não me acompanham no meu Instagram, aconteceu uma coisa na minha vida que todo mundo se perguntou por que eu fiz isso. Teve gente que me chamou de sem noção, teve gente que me chamou de louca, teve gente que me chamou de sem juízo, teve gente que inclusive apoiou a causa, mas ninguém conseguiu entender o porquê que de fato eu fiz isso. Não fazia sentido na cabeça deles, sabe? E eu entendo, não julgo. Porque talvez se eu não fosse eu e eu visse de fora, talvez também eu ficasse, por que ela fez isso? Mas, sem enrolações, o podcast não é pra falar experiências da minha vida, mas sim o que eu tirei das minhas experiências, sabe? Mas eu vou resumir. Eu fui aprovada em primeiro lugar em um dos concursos militares mais concorridos do Brasil. E eu pedi pra sair. Pra você que não me conhece, eu sou a Marie, eu faço conteúdo sobre constância e produtividade no Instagram há mais de 5 anos. Eu estou no meio digital, produzindo conteúdo. E eu me achei nesse conteúdo, né? Tô bem feliz, bem realizada assim. Porém, atualmente eu também sou bombeira militar. E eu prestei 2 concursos para ser bombeira militar, um para ser praça e outro para ser oficial. E eu passei em primeiro lugar no curso de formação de oficiais. E assim, todo mundo que me via falava, meu Deus, ela passou em primeiro lugar no CFO, que é a sigla que a gente usa para o curso, né? Porque assim, todo mundo, a maioria das pessoas que são militares sonham com esse concurso, sabe? Todo mundo, não todo mundo, tá? Porque, inclusive, eu não quis, mas enfim, a maioria das pessoas sonham com a vaga. E assim, eu conquistei a vaga e eu pedi para sair. Eu fui lá na coordenação e disse assim, senhora, eu quero assinar o termo de requerimento e eu quero sair. Eu tinha um concurso que me pagaria muito bem, sabe? Eu tinha um concurso que me pagaria, assim, extremamente bem. Certo, na minha mão. Assim, ó. Toma. Tá aqui. Mas o que foi que eu fiz? Eu disse... Eu bati na porta
Veja, eu já estava lá há 8 dias, há 9 dias no curso. Eu fui, tá? Pra vocês não dizerem não que eu desisti antes. Eu fui, tá? Passei 8 dias em período de adaptação, sem celular, afastada de todo mundo, em outro estado, sem pessoas que eu não conhecia. Eu fiquei lá os 8 dias de adaptação. Eu já sabia antes de entrar. Antes de entrar, eu já sabia que eu não queria. Mas só pra ter certeza, eu fui lá. Eu fechei contrato com um aluguel em outro estado, de 1 ano. Mobiliei a minha casa, gastei todas as economias que eu tinha só pra ter certeza que eu não queria. Mas claro, era muito difícil dizer que eu não queria, quando na verdade todo mundo dizia que era pra eu ir, sabe? É um concurso certo, vai te dar estabilidade financeira. Mesmo já sendo bombeira militar formada em outro estado, eu passei em outro concurso melhor ainda em outro estado, sabe? Então, era uma oportunidade muito boa de engajar minha vida militar. Eu sei que você olhando assim na minha cara, você talvez diga, essa menina não é militar nem aqui nem na China. Eu também, às vezes, me olho e falei, meu Deus! Mas assim, acontece, sabe? A gente tem várias skins na vida e dá tudo bem. Mas, era muito difícil pra mim reconhecer a minha vontade quando todo mundo me dizia o contrário. Todo mundo olhava essa vaga minha com brilho nos olhos. Meus pais eram os mais felizes disso tudo. Pra eles estavam realizando o sonho da vida deles, sabe? Vendo a filha deles sendo formada como oficial, sendo cadete, sabe? Eu já sabia que eu não queria, tá? Mas eu quis pagar pra ver. E por que eu tô falando isso? Porque eu me lembro bem no dia que eu acordei, eu ia pra mais um dia de aula lá do curso. E eu sentia um vazio tão grande no meu coração. Eu sentia que os meus sonhos, os meus projetos, eles já estavam há um tempo se distanciando, sabe? A cada vez que eu me aproximava do curso, eu via assim no horizonte, assim, meus sonhos, meus objetivos indo longe, sabe? E eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Mas pra mim era muito mais conforto. Era muito mais confortável fazer a vontade e os desejos das outras pessoas do que fazer os meus. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente não quer sentir o peso das nossas escolhas. A gente não quer. Escuta o que eu tô falando. Por quê? Porque é muito mais fácil você sentir o peso das consequências das escolhas das outras pessoas sobre você do que as suas próprias escolhas. Sabe por quê? Porque a gente não quer sentir culpa. E era o que eu sentia. Eu não queria sentir a culpa, eu não queria sentir o arrependimento. Eu não queria dizer assim, nossa, eu poderia estar ganhando muito bem e aí eu não fui e agora eu sou uma derrotada. Eu nem vi como era que era, então eu poderia saber como é que ia ser, sabe? Eu fui, mas eu não fui por mim. Eu fui porque era muito mais confortável. Mas você percebe que na vida da gente é muito normal isso acontecer. Não num curso de formação, num concurso, mas em tudo. É muito mais fácil você seguir as escolhas das outras pessoas do que as nossas. Porque as nossas, a gente vai ter que se responsabilizar. Sabe? Eu escolhi isso e essa é a minha própria consequência. Sabe? É muito mais fácil você fazer a vontade de um pai, de uma mãe, de alguém que você ama, do que a sua. Porque o maior medo que a gente tem é decepcionar as pessoas, entendeu? A gente tem tanto medo de decepcionar quem a gente ama, mas a gente esquece da principal pessoa que a gente não pode decepcionar, que é a gente mesmo. Sabe? Então, assim, sim, eu passei lá um período de adaptação. E no 9º ou 10º dia, eu não lembro muito bem, eu tomei a decisão que eu queria sair. Obviamente, foi um baque emocional muito grande da minha família, né? Que sonhava que eu estivesse lá. Todo mundo do Instagram. Foi muito difícil dizer no Instagram, né? Porque, claro, eu mostro muito da minha vida no Instagram. E é muito fácil você mostrar conquistas, sabe? E eu consegui. Mas pouco se fala sobre como é difícil você também mostrar que não conseguiu algo. Na época, eu vi aquilo como a maior derrota da minha vida. Eu fui pra um curso e eu saí porque não aguentei. Eu via isso como a maior derrota. Gente, era muito difícil. Era muito difícil pra mim aceitar, sabe? Que eu simplesmente pedi pra sair de um dos melhores concursos que tem militar, sabe? Se não o melhor.
Foi difícil, gente. Eu até falar assim, às vezes é um pouco difícil. Então, tal que eu só tomei coragem pra falar e abrir meu coração de fato após, meu Deus, agosto, setembro, outubro, novembro, quase 4 meses, né, depois. Então, eu não conseguia falar abertamente sobre isso. Era um tópico sensível tanto pra mim quanto pra minha família. Então, foi um desgaste tanto físico quanto emocional muito grande. E sabe, até hoje eu lembro do dia que a tenente me perguntou assim: você tem certeza do que você está escolhendo? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque depois que eu assinasse, ninguém poderia fazer mais nada. E assim, meus amigos, eles incentivaram que eu ficasse, sabe? Todo mundo queria que eu ficasse, até porque quem é o doido de largar um concurso que pagaria muito bem e que te daria tipo estabilidade financeira e uma carreira pelo resto da tua vida? Quem é o doido? Sim, eu. Eu fui a louca da história, né? Então, eu tive que lidar com o peso da minha própria escolha e do que as pessoas estavam pensando sobre mim. E pra mim era muito difícil, principalmente por conta da minha família, sabe? Eles estavam extremamente felizes com isso. Era o sonho da vida deles, eu via. Tipo, eu nunca vi meu pai emocionado com uma coisa, ele se emocionou com isso, sabe? Então, ter que retornar ao meu estado, ter que recomeçar a minha vida. Até porque eu tinha deixado aqui o meu trabalho, eu tinha deixado aqui o meu apartamento, eu tinha deixado tudo pra viver em outro estado, na Paraíba, né, em João Pessoa. Eu já estava morando em João Pessoa há 2, 3 meses. Lá era a minha vida. E o que eu projetei lá não deu certo. E ter que voltar e ter que dizer tudo nas redes sociais era tudo muito mais difícil, sabe? Era muito difícil, gente. Eu tô falando assim, parece que não é, mas foi muito difícil, sabe? E desde que eu voltei, toda essa questão de eita, a menina pediu pra sair do CFO, foram comentários que eu escutava bastante, sabe? Ah, não, aquela menina que desistiu do curso, ah, não sei o que, a menina que não acredito, por que você fez isso? Conta por que você fez, ah, desistiu por quê, sabe? Porque assim, eu criei todo um storytelling, eu criei todo um conteúdo acima da minha aprovação do CFO e dizer, gente, eu não tô mais lá, foi muito difícil, sabe? Mas por mais que tenha sido difícil, foi um ponto de inflexão muito grande na minha vida. Por quê? Porque eu passei a ter coragem para lidar com minhas próprias escolhas. E eu passei a ter coragem para escolher também por mim. Porque se eu tivesse tido a coragem de escolher por mim, eu nem tinha feito concurso. Entende? Eu nem tinha, na hora que eu tinha visto a aprovação, se eu pudesse escolher por mim, se eu tivesse focado realmente no que eu queria, eu nem tinha ido, sabe? E tinha me poupado desse bafafá todo, desse desgaste mental. Olha, gente, eu passei em primeiro lugar, mas eu nem vou, tá? Eu passei em primeiro lugar, gente, olha, desenvolvi um método, sei estudar, vou ajudar vocês como serem aprovados, mas eu não vou, eu quero ajudar aqui vocês, sabe? Se eu tivesse tido a coragem de me colocar em primeiro lugar, porque é a minha vida, nada disso tinha acontecido, sabe? Mas eu não tive, porque eu não tive a coragem suficiente pra dizer que eu não ia, entendeu? Eu não queria dizer assim, não quero ir. Eu não queria dizer pras pessoas assim, dizer, ah, não, é um curso bom, mas eu não vou. Não queria, entendeu? Eu queria que as pessoas sentissem orgulho de mim, sabe? Sinceramente falando, eu queria que as pessoas, eita, a menina vai pro curso. Ela tem 20 anos e passou, ela vai. Detalhe, eu tinha 19 anos quando eu passei, né? Então, eu queria isso. Eu queria esse status, sabe? Mas eu esqueci da principal coisa disso tudo. Que era eu, sabe? As pessoas podiam me achar o máximo. Mas como é que eu tava? O que eu tô querendo falar aqui é que tem tantas decisões que a gente toma na vida da gente, não por nós, mas por outras pessoas, que no fim, quem mais se prejudica nisso tudo é a gente mesmo. A gente não tem coragem, a verdade é essa, a gente não tem coragem a gente não tem a coragem de passar pelas consequências das nossas próprias escolhas. Aí o que é que a gente faz? O mais cômodo, terceirizar tudo isso. Ah, não, porque fulaninho acha isso massa, eu vou. Ah, não, porque meu pai, minha mãe quer que eu faça, eu vou. Mas eu acho muito importante a gente se ligar que, tipo assim,
Tudo isso vai passar. As pessoas vão esquecer que eu passei no curso. As pessoas vão esquecer um dia que eu fui em primeiro lugar. As pessoas um dia vão esquecer que eu existo. As pessoas vão seguir as próprias vidas. Os pais da gente um dia vão embora também. Quem vai ficar vai ser a gente. Vivendo o que os outros acharam legal pra gente, sabe? E quando eu percebi isso, não fazia o menor sentido pra mim. Eu falei, beleza, as pessoas estão achando aqui um máximo, mas eles vão embora, quem vai ficar aqui sou eu, eles vão viver a vida deles, que eles escolheram pra eles mesmos, e eu vou estar vivendo aqui a vida de quem? Porque a minha que não é, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? O curso de formação, esse concurso pode ser o sonho de milhares de pessoas, mas não é o meu, e isso não me faz mais derrotada que os outros, não me faz. Por que me faria derrotada? Vocês estão entendendo? O que pra mim, há 3 meses atrás, foi uma derrota, pra mim é uma das maiores conquistas da minha vida. Porque, gente, eu ter a coragem, eu ter a audácia de pedir pra sair de um dos concursos mais concorridos do Brasil, porque eu quis. Isso era muito coragem da minha parte. Não só coragem, mas sim certeza do que eu queria. Porque pra você deixar algo certo, você deixar algo estável, você deixar algo que ganha bem, não tem que ser por nada. Você não troca isso por nada. Não troca. Eu tinha tanta confiança no que eu queria. Eu tinha tanto foco. Eu tinha um objetivo tão claro que pra mim assinar aquele requerimento foi o de menos. Sabe? O mais difícil pra mim foi lidar com a opinião das outras pessoas. Até porque eu só fui lá baseada na opinião das outras pessoas. Eu não fui sincera comigo mesma. E eu acho que a gente precisa ser muito sincero com a gente, sabe? Quando a gente se ligar que a vida é a gente que constrói, é a gente que vai viver também, sabe? Você tem até a participação de outras pessoas, mas no final quem vai ficar é você. Eu desisti do curso e pra mim, desde que eu desisti desse curso, eu não me arrependo 1 centavo. Eu vejo as fotos dos meus ex-colegas no curso, eles passando as matérias, eles avançando no curso, e eu tinha o receio de eu ver essas pessoas avançando e eu senti que eu fiquei pra trás. Mas, gente, de verdade, quando você sabe o que você quer, quando você prioriza a sua felicidade e os seus objetivos, não tem nenhum pé do perigo de você passar por arrependimentos. Não tem. Claro, você vai passar por aquela fase, tipo, decepcionar as pessoas. Não porque eu sou a decepção das pessoas, que eu sou a decepção da família, que eu sou um lixo, eu sou uma derrotada. Você vai passar por isso. Porque se a vida da gente todinha a gente viveu baseada nas escolhas e opiniões de outras pessoas, a partir do momento que você vai escolher a sua própria escolha, a partir do momento que você vai escolher o seu próprio caminho, você não vai ter confiança. Porque você sempre viveu às custas das opiniões das outras pessoas. Quando você vai fazer sua própria escolha, você não tem confiança, porque você não sabe se vai dar certo. Porque você nunca tentou antes. Você só tentou coisas que as outras pessoas diziam, sabe? Então, quando você começa a tomar rumo do seu próprio caminho, você montar a sua própria vida, você fazer as suas próprias escolhas, dá medo. Vocês não acham que deu medo em mim? Eu falei, meu Deus do céu, daqui a um tempo essas pessoas vão estar ganhando bem, e se eu estiver morrendo de fome? E se eu não conquistar nada? Né, Stitch? Sabe? O medo toma conta da gente. Toma! Mas não toma. Sabe por que toma? Vou falar a vocês. Porque a gente não tem confiança na gente. A gente não tem confiança na gente. E isso é muito comum. Porque é muito mais fácil você escolher um caminho que a outra pessoa disse. Vai por esse caminho que vai dar certo. Mas é o caminho que você quer pra você. Vai valer a pena? Baseado assim, levando em consideração o que vai acontecer. As pessoas vão esquecer de você, gente. Você pode ser medicina da Harvard, UFPE, tudinho. Você vai passar hoje, daqui a 2, 3 meses, ninguém mais vai lembrar de você, a não ser que você fique reafirmando todos os dias que você foi primeiro lugar no concurso, no primeiro lugar no vestibular, entendeu? É natural que as pessoas vão viver a vida delas, a energia delas está focada na própria vida. Não na da gente, sabe? Não vai. Então, assim, a gente fica tão habitolado com o que as pessoas estão pensando. Gente, esses dias eu tava correndo. Eu caí. Eu abri um buraco no meu joelho. Eu tenho 3 pontos no meu joelho por conta disso. Um monte de gente viu. Mas vocês acham que alguém lembra que eu caí?
Eu lembro, né? Porque eu sou tirada, foi com o meu joelho, eu lembro. Mas vocês acham que as pessoas que me viram há 2 semanas atrás correndo, caindo, lembra? Na hora é vergonhoso, mas ninguém mais vai lembrar. Todo mundo, ó. A pessoa que viu já deve estar preocupada com fatura pra pagar. Já deve estar preocupada com o filho que tem que botar na escola. Gente, é tanto... Cada um tem tanto BO pra resolver. Eu tenho tanto BO pra resolver. Você tem tanto BO pra resolver. Mas a gente ainda insiste em colocar energia nas opiniões das outras pessoas, mas não faz o mínimo do sentido. Até porque é a vida da gente. É a gente que vai ficar. Quando você se ligar, quando você se ligar que no final quem vai ficar vivendo é você, muita coisa muda. Sabe? Eu percebi que eu não tinha confiança nenhuma comigo mesma quando eu me liguei que até para escolher uma roupa eu tinha que perguntar a opinião de várias pessoas. E é normal, assim, sabe? Ai, amiga, o que você gostou mais? Desse ou desse? Você fica indecisa. Mas eu não conseguia escolher uma coisa e ficar segura por mim mesma. Eu tinha que ter a aprovação de outra pessoa. Foi quando eu comecei a prestar mais atenção em mim. Sobre o quanto na minha vida inteira eu tomei decisões baseado... Olha só, eu falei do meu joelho, que tava... com ponto, ele tá começando a sangrar. Eu não vou mostrar isso porque vai que o YouTube coisa derruba, né? Mas calma. Meu joelho claramente se emocionou com a história, né? Esses dias eu tava correndo e eu caí sozinha. Aí levei 3 pontos no joelho. Tipo, what? Sim, muita gente achou um absurdo eu ter desistido do curso. Mas eu aprendi tanto saindo do curso que pra mim valeu muito a pena toda essa experiência, sabe? Talvez eu nunca tivesse coragem de tomar as decisões por mim mesma se não fosse pela desistência desse curso, sabe? E eu quero que vocês analisem na vida de vocês quais são as atitudes, quais são os hábitos, quais são as ações que vocês fazem por vocês mesmos. O que é que você faz que é por você, pela sua vida? Porque lembra que essa outra pessoa que acha legal, que acha maneiro, que acha bom que você faça, ela vive diariamente a vida dela, sabe? Ela, de vez em quando, dá pitaco da sua vida, diz o que você deveria fazer, mas no fim, quem tá vivendo é você. Eu queria que, depois desse vídeo, vocês fizessem essa análise. De o que você faz por você, de verdade, genuinamente. Desde que eu pedi pra sair do curso, eu aprendi muito a me priorizar e confiar nas minhas escolhas, sabe? Entender que nem tudo que as pessoas pensam que é melhor pra mim, de fato é melhor pra mim. No fim, eu vou saber o que vai ser melhor pra mim. Claro, não significa que todas as escolhas que eu tomar vão ser as corretas. Mas também não significa que todas as escolhas que eu tomar vão ser erradas. Tá entendendo? Não é porque eu tô escolhendo por mim mesma que vai ser errado. Claro, eu vou errar, eu vou acertar também. Mas com os meus erros eu vou aprender a acertar. Eu vou aprender a não errar mais. Mas para isso eu preciso tentar, sabe? Eu preciso ter coragem, eu preciso ver, e eu preciso ter coragem de ir numa loja, gostar de uma roupa, me sentir bem e comprar porque eu gostei, sabe? Mas até numa coisa simples eu tinha dificuldade. E eu percebi que eu precisava trabalhar muito isso em mim, é o que eu tenho trabalhado. E é o que eu tenho tentado passar para vocês. Que é muito fácil você ter a aprovação das outras pessoas, você escolher alguma coisa com a aprovação das outras pessoas, mas a principal pessoa que tem que aprovar tudo isso é você, e você já sabe por que tem que ser você. É só mais uma experiência da minha vida que foi muito mais do que uma experiência. Eu tiro muito, muito, muito proveito dessa situação. Eu tiro muito ensinamento. Eu tiro muita motivação também, porque beleza, eu não quis ficar lá, mas claramente que eu tenho que correr atrás pelo que eu quero, sabe? Então, tiro muito foco, tiro muita disciplina. E eu quero que vocês também enxerguem a vida de vocês com esse foco, com esse objetivo. Que por mais que outras pessoas, assim, não abracem a causa, a única pessoa que precisa abraçar é você, sabe? Claro, é muito bom ter um apoio emocional, um apoio moral, um apoio financeiro, é muito bom. Hoje eu vivo uma vida que de longe é a que as pessoas sonhavam pra mim, ou que as pessoas esperavam que eu escolhesse, sabe? Mas eu tô vivendo um sonho pra mim,
E pra mim é o suficiente. Hoje em dia é o suficiente. Eu consigo enxergar a felicidade das minhas escolhas. E pra mim é o suficiente. Claro que eu tenho muito a avançar, muito a conquistar. Eu não estou acomodada. Claro, tem muita coisa pra fazer ainda. Mas é muito bom você enxergar felicidade e confiança nas suas próprias escolhas. E sabe, é um efeito dominó, sabe? Você vai acertando, ganhando mais confiança. E a tendência é que você vai seguindo o rumo da sua vida assim. Mas claro que eu precisei passar por um trauma muito grande na minha vida. Pra entender que a vida sou eu que construo mesmo, sabe? Sou eu. Eu precisei passar. E hoje em dia, que bom que eu passei por isso, sabe? Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu nunca tivesse a coragem de tomar as minhas próprias decisões com confiança. Tivesse coragem de tomar rumo pros meus projetos, pros meus objetivos. Mas assim, eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você tenha que passar por experiências traumáticas pra entender que a prioridade da sua vida é você. Eu não quero que você passe por experiências traumáticas da sua vida pra você entender que no fim é a sua vida e você que vai viver ela. Não quero, sabe? Por isso que a minha ideia nesse podcast é tentar passar aqui algumas experiências que eu tive e que eu gostaria que outras pessoas tivessem me dito essas mesmas coisas que eu tô dizendo pra vocês. Não tem como a gente fugir das complicações da vida, não tem como a gente fugir dos problemas. Os acertos, a parte boa tá bem dentro dessas complicações. Só falta a gente arriscar, ter coragem e com medo mesmo, sabe? A gente tem que ir com medo mesmo. Essa é a ideia. Não adianta você viver uma vida em que as pessoas te aplaudem, mas você é a única pessoa que tá triste com tudo isso. Até o Stitch concordou comigo, né, Stitch? Viu? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. É minha primeira vez fazendo isso. Mas eu sinto que eu tenho muito pra falar ainda, muito pra somar. E lembrem sempre que a vida é a gente que constrói, tá? Sejam sempre fortes e corajosos, porque a vida quer isso da gente. Não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram, tanto no meu YouTube, quanto no meu Spotify. Eu vou deixar todos aqui na legenda para vocês estarem acompanhando. Eu sempre estou postando no Instagram algumas dicas de produtividade, dicas de constância, de como você pode ir melhor nos estudos, de como você pode ir melhor no seu trabalho, como você pode ter mais foco. Então me segue pra gente montar uma comunidade focada, com objetivo. E principalmente que coloque a gente como protagonista da nossa vida. O que é que você faz genuinamente por você hoje em dia? Beijos. Até o próximo vídeo.